Meu nome é Tarcísio Matos, fui aluno do curso de comunicação da UFC de 80 a 87. E já nesse começo tem uma história interessante. Eu estava fazendo vestibular na Faculdade de Direito. E quem sentou do meu lado direito, Moacir Maia, jornalista Moacir Maia, apresentador há 14 anos, como diz o Godofredo Pereira, do Cena Pública. Aí o Moacir aqui do lado e disse: bicho, tu tá sabendo muito? Eu disse: eu estudei agora há 3 anos, eu estou vindo da Faculdade de Medicina. Aí ele disse assim: tu fazia medicina e vai trocar por comunicação? Eu disse: é. Ele disse: esse é doido. Aí logo a minha senha logo na entrada foi essa aí. Aí entrei na turma de Miguel Macedo, Ana Márcia Diógenes, o Nestor, o Honório Barbosa, uma série um bocado de amigo nosso aí bacana, e foi tempo demais. Nessa época eu lembro ainda que o presidente era o Figueiredo, né? Ainda era um tempo de relativo cerceamento da liberdade, de expressar-se tudo, aquela história toda. E nessa época a gente tinha, eu vejo até com mais condição, por conta da necessidade de transgredir, até na forma da gente criar, né? E já então, a partir de 80 nós entramos, e 81, 82 o Flávio Paiva entra no curso de comunicação, e ele cria aquele jornal chamado Um Jornal Sem Regras, né? E a partir desse Jornal Sem Regras é que eu começo a escrever, então, enfim, aparecer com essas histórias de escrever fuleiragem. No jornal dele eu tinha uma coluna chamada Os Contos Uruburlescos, que eram histórias engraçadas de um ex-palhaço chamado Wilson Urubu, aqui, do João 23 não, do Pio 12. E a partir daí a gente começa a escrever, e muito interessante. E foram vários períodos que a gente passou por aqui. E eu estava falando agora há pouco que entre as histórias engraçadas aqui do curso, já posso contar, né? Eu pergunto porque os cabras ficam tudo calados lá. Esses cabras, quando ficam calados, a gente diz, como se diz no matutei lá da gente, lá do povo lá de nós, do Pacajus, né? Parece um pedaço de toicinho dentro de um saco de farinha, né? Bem caladinho. E é uma história bacana do professor Luiz Campos, nessa época ainda diretor do IBEU, e era, se eu não me engano, comunicação comparada, jornalismo comparado, uma coisa assim. E éramos só 2 alunos na turma, eu e a Ivanilda, não sei nem onde é que anda a Ivanilda. E eu vinha do Banco do Brasil, que eu era funcionário, muito cansado, acordava às 5h30 para ir lá no Castelão, no SESEC, trabalhar, e 2 horas, 2h30, eu estava cansado demais. Aí eu disse: Ivanilda, nós vamos ficar um atrás do outro. Tu fica na frente, eu durmo de 2 às 3. Quando der 3 horas, tu me acorda, eu vou para tua frente e tu vai para trás dormir. Era assim. Passei, nunca dormi tanto, mas aprendi o suficiente, né? Também com o professor Luiz Campos, a quem eu mando o meu abraço, e gosto muito dele. Sempre me respeitou muito, e eu também sempre o respeitei. Uma pessoa que transitou, né, no jornalismo e foi prefeito de Fortaleza. Sempre tive muita admiração por ele. E a gente fazia uma cadeira, se eu não me engano, rádio, ele era professor de rádio também. E eu estudava pouco, não tinha tempo, e fui fazer uma pesquisa sobre rádio. E fui lá na frente, a galera lá atrás sabendo que eu estava enrolando, né? Aí eu dizia, e como diria o filósofo T. Matos, o pessoal ria e o professor não entendia o que era. T. Matos era eu. Aí eu inventava a frase, inventava a coisa. E como diria aquele grande russo, o J. Valovsky, José Vale, que sou eu também, José Tarcísio Vale Matos, né, e tudo. Aí ao final ele dizia: puxa vida, foi uma das aulas mais bem pesquisadas durante esse tempo todo. E ainda no nosso curso de comunicação, nós saímos desse período, né, de ditadura, e com o Sarney, né? Quando eu saí do curso já era o Sarney, presidente da República e tudo. E me lembro demais, né, dos movimentos que havia pela redemocratização do país. Só que a gente não estava muito nessa linha de frente, até porque já havia os sinais da abertura, né, e tudo. E a gente se forma em 87 e já em 85, talvez, eu começo a trabalhar no jornal O Povo. E meu primeiro editor foi o Miguel Macedo, que entrou comigo. O Miguel, que está na Fundação Konrad Adenauer, né? Foi aí onde eu aprendi um pouco de jornalismo mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer jornalismo.
por falar em transgressão, eu não sei seguir aquele modelo, né, eu sei, mas às vezes eu fujo um pouco pela forma mais livre de fazer, mas entendo do jornalismo na sua regra, né, e tudo. E foi quando eu comecei a aprender mesmo jornalismo. E já comecei fazendo um pouco de humor e trabalhava com Ângela Barros Leal, para mim um dos melhores textos de Fortaleza, ela, muitos têm, mas em especial com quem eu trabalhei, ela. E a gente fazia grandes entrevistas para a contracapa do Jornal de Cultura. Nessa época ainda não era Vida e Arte, do jornal O Povo. E aprendi a escrever com ela e já comecei a fazer humor. Passei algum tempo com ela e fazendo até algumas matérias especiais. Até que depois a gente participa, inclusive, daquela greve, né? Aquela greve de 1989, não foi, se eu não me engano? Uma greve grande demais. Aí eu saí, depois voltei, saí, voltei. Aí passei dentro de jornalismo, no Povo, a ficar só como colaborador. E de 15 anos para cá, salvo engano, eu escrevo uma coluna chamada Aos Vivos, onde eu pego essa amundiçada do Ceará, essa coisa criativa do povo, a irreverência, a naturalidade, a espontaneidade, que eu digo que isso é legal. Há quem diga que isso aí é ranço de coisa ruim que o caba tem por dentro. Eu não, eu prefiro achar que é bom. Homem, é melhor estar rindo e fazendo fuleiragem do que estar amargando ali a sua dor. Ah, é tão pesado o fardo, sabe, que eu acho que... Eu não vou dizer o riso onde você faça humor, chacota em cima da desgraça alheia. Mas quando aquilo vem pela espontaneidade, sabe, como uma forma de preencher vazios, eu acho isso legal. Então, eu comecei a escrever. E já escrevi o suficiente para fazer uns 2 ou 3 livros. Se eu não me engano, eu estive fazendo uma conta recentemente, eu devo ter umas 600 crônicas. Certa feita, eu, Ayrton Monte, Demitri Túlio e Audifax Rio nos encontramos num festival Vida e Arte do Jornal O Povo, lá no Centro de Convenções, e nós estabelecemos que faríamos um livro chamado Conversa de Cronista. Ainda não foi feito, mas é nosso desejo um dia tornar isso prático, né? Não sei por onde é que nós editaríamos. Cada um entraria com 25, 30, 35 trabalhos. Até editor já tem, mas nós não conseguimos fazer. Então, eu, ultimamente, no jornal de grande imprensa de Fortaleza, eu faço isso, eu escrevo crônicas. Ando de ônibus feito um condenado, quem quiser me pegar, me pega nos ônibus. E é interessante, para falar em ônibus, eu vi um papel colado no ônibus com ar-condicionado da Vila União, que dizia assim: quem peidar nesse ônibus vai ser posto para fora na porrada. Por quê? Porque ar-condicionado numa cidade dessa e o camarada ainda, como diz o Matuto, ainda balança o pé de fava, não tem quem aguente. Pois tinha lá, quem peidar nesse ônibus da Vila União desce na porrada. Então a gente andando no ônibus é que a gente encontra, sabe? A gente vê a Fortaleza, a cidade viva, vê de tudo, erros, acertos, vê atitudes de solidariedade, sacanagem, molecagem, tudo que você imagina você vê. Tudo que você imagina, você encontra nessa Fortaleza, para quem anda de ônibus, sobretudo, né? Então, eu pego das pessoas, eu pego do povo isso e coloco lá. E eu estou também fazendo agora, aproveitar que eu estou falando em comunicação, para a gente falar do dicionário que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo aí um dicionário que eu já pedi até a ajuda do Demitri, e o Demitri quer fazer uma coisa mais acadêmica, mais encorpada, e eu queria fazer um pouco mais de fuleiragem, que é o fala cearense, é a fala do cearense, é o cearenseis da sua gema. Não essa terminologia dos dicionários que aí estão, cearês, cearenseis, orelo, mas uma coisa até de tratar-se até da lexicologia, lexicografia, né? Buscar um pouco da raiz da palavra, conceituando e dando um exemplo aqui embaixo. Já estou com mais de 6 mil entre verbetes e expressões, num negócio extremamente volumoso, bacana, que certamente ele inclui o que nós temos aí, e fui buscar isso no melhor da literatura, dos costumes, de cidades interioranas, muito bacana. Então, a minha passagem pelo jornalismo, meu começo de comunicação até os dias de hoje é mais ou menos isso aí. Pediram, me alertaram não, me lembraram que eu falasse da nossa parceria com o Falcão. Eu costumo dizer que eu fiz o pré-natal com o Falcão. Em 1970 eu conheci o Falcão no Colégio Júlia Jorge, e a gente, a partir daí, já
se encontrou, tal, tal. Mas foi a partir de 1980, quando o Falcão, fazendo aqui a arquitetura aqui do lado, a gente passou a se encontrar porque ele era amigo do Flávio Paiva e acabamos por nos reencontrarmos. Aí fizemos o grupo Bufo Bufo, do Flávio, o Jorlan Pinguim, que é o Jorge Alain Pinheiro, né? Como é? Jorge Pinheiro, era chamado de Jorlan Pinguim. Viu, Jorlan? E a gente fez muita música e tal, e começamos uma parceria, até que em 86 o Falcão estoura aqui no Ceará, no Festival Bancário de Canção. Em 90 faz o primeiro disco dele, e a gente sempre junto. Eu acredito que uns 60%, 70% das músicas do Falcão a gente faça junto. E o Falcão trouxe o lado musical e roqueiro dele, e fuleiragem, eu entrei com outra parte dele, com um discurso pretensamente intelectualizado, que de intelectualizado ali não tinha coisa nenhuma, e fizemos algumas grandes músicas, ao ponto de em 90, quando o Falcão fez o Bonito, Lindo e Joiado, ele ter sido considerado pela revista Bis o segundo melhor compositor, o segundo melhor disco do Brasil, em 91 também, perdendo só para o Circulandô de Fulô, salvo engano. Nós perdemos para o Cabeça de Dinossauro, dos Titãs, em 90, e 91 para o Circulandô de Fulô, do Caetano Veloso. Quer dizer, Falcão na mídia, né? E foi para o Jô Soares, passou 2 blocos no Jô Soares, né? Falando dessas músicas e tudo, quer dizer, deu uma coisa bacana, né? E além do Falcão, que também escreveu comigo no jornal O Povo, e eu continuo fazendo algumas coisas com ele, também trabalhei com o Moção, né? É interessante que o Godofredo estava dizendo agora há pouco que eu talvez seja o único nessa história em que fazia comunicação e trabalhava comunicação e humor. E humor na área escrita e também na questão musical, né? Com o Falcão, fiz algumas músicas também até editadas pelo Emanuel Gugel, que umas bandas dele andaram ainda fazendo aí. Outra música minha agora recentemente aí gravada, não sei por quem aí. E trabalhando as duas coisas, né? Essas duas vertentes. E depois passo a trabalhar também com Moção. Moção é o maior fenômeno do rádio popular do Nordeste. 2002, 2003, o Moção tinha 6 milhões de ouvintes, né, naquele tempo, aquele lapso mínimo de tempo, né, em que você faz a sintonia da rádio, né? Então, o programa dele era tão bem produzido, era tão bem feito, não por conta de mim, mas por causa dele, que ele é um animal, sabe, na produção, ele se esmera demais, é um perfeccionista, né? E o Moção praticava anúncios em rádio a preço de televisão, para você ter uma ideia. Chegava às 7 horas, a gente trabalhava em Recife, na estação SAT, do João Florentino, João da Condil, que foi o cara que mais vendeu disco no Brasil. E a gente fez um programa bacana, 3 horas de programa. Poxa, eu tinha dia que trabalhava de 10 a 12 horas. Foi muito bom trabalhar com o Moção, um dos maiores humoristas desse país, um cara de rádio. E que desejo sorte a ele, que ele faça muita coisa. É o tal do Moção das pegadinhas, né? Que eu particularmente não faço pegadinha, acho pegadinha extremamente constrangedor, mas na parte do jornalismo, porque eu sempre fiz humor com esse aspecto, viu, Godofredo, jornalístico. Eu sempre dei um feitio, uma feição jornalística ao meu humor. É tanto que eu digo que o meu humor é muito sem graça, porque tem que ter a piada, mas eu preciso passar uma informação, eu preciso passar um conhecimento, eu preciso passar alguma coisa para não vir deslocada. Eu sou contra a piada pela piada, como sou contra essa história de eu perco um amigo, mas não perco a piada. Ah, uma amiga eu não quero perder, não. Jamais. Eu acho que amiga é a coisa mais cara. E por falar em amigos, eu não posso deixar de falar dos meus amigos dentro da comunicação. Tanta gente boa que eu conheci aqui. Talvez o Godofredo não saiba, mas eu gosto demais, tenho o Godofredo no meu coração. Ele talvez nem saiba disso. Como a Ivonete, meu eterno professor Gilmar de Carvalho. É uma figura, eu adoro o Gilmar. O Agostinho, que não foi meu professor, mas aprendo muito com ele. O Ronaldo, a Márcia Vidal. E alguns outros tantos professores que passaram aqui, pessoas boas. E dentro da comunicação, o Miguel Macedo, Flávio Paiva, Edna Pontes, Ana Márcia, Verônica Prado. Ixi, eu tenho medo de esquecer gente aí. Zé Paulo Araújo.
me perdoe se eu esquecer os demais, da minha época, dessa época da comunicação, de quando eu entrei até quando eu saí. Eu vi todo mundo praticamente sair, eu peguei aqui várias turmas, porque eu passei 7 anos aqui dentro, então conheci muita gente que não me lembro agora, Suzete Nocrato, Tânia Alves, quem mais, meu Deus do céu, é tanta gente que a gente finda por esquecer, o Moacir, né? Então, os que eu esqueci, que tem um contato muito aproximado, me perdoe, mas o meu abraço aqui e a minha lembrança. E quando eu tinha saído lá da medicina, a gente já trazia assim um pouco da fuleiragem no sangue, e é interessante que as pessoas diziam assim, esse bicho vai ser um grande pesquisador e um grande professor. Mas olha, frustração grande, sobretudo para minha mãe, viu? Que quando vê que eu escrevo uma besteira, ou apareço na televisão dando vaia, ou explicando o que é molecagem cearense, diz que ela tem uma tristeza, Dona Terezinha tem uma tristeza tão grande assim, mal empregado, um filho de uma égua desse, a gente bota no mundo, só para conversar potoca e fuleiragem. Cara, tu não vai fazer nada sério não, cachorro. Escrever uma coisa séria sobre política, sobre economia, viu? Então é isso aí. Mais alguma coisa para a gente falar? Continuo? Nesses 45 anos de curso, dos quais apenas 15 eu não estive nele, acho que o curso cresceu muito. Esse curso nasceu dentro no início do que se chamou o golpe militar mesmo. Se ele foi de 64 a 65 quando ele surgiu. Então, num período complicado, onde o cerceamento era evidente, e logo a seguida, 67, vem a história de AI-5, quer dizer, o curso foi criado no meio de uma grande batalha, sabe? E quando a gente entra, já em 80, a abertura já começara, a gente já começava a sentir um pouco mais de alívio, mas ainda não estava... eu me lembro que nessa época, era governador do estado, eu acho que era o Gonzaga Mota ou o Manuel de Castro, eu não, às vezes não recordo bem. E o Ceará vivia, sabe, como de todo o país, né, algumas restrições, algumas limitações nessa questão de liberdade e tudo, mas eu nunca vi, sinceramente, sabe, um estado que fosse triste, que se curvasse, sabe, diante disso. Até porque muitos cearenses deram, inclusive, a vida para tirar o país daquela situação. Mas voltando ao curso, quando a gente entra no curso, era um curso sem Godofredo e alunos, amigos prezados que aqui estão. Não tinha essa condição de infraestrutura, não tinha uma, sabe? Eu me lembro demais que eu fiz fotografia, eu tirei 10 em fotografia. Olha, se você botasse uma máquina de coisar para mim, eu não sabia se era para soprar, para chupar, para lamber. Não sei, sinceramente. Tirei 10. Eu não sabia nem onde é que apertava o biloto, que na época era biloto, sabe? Eu não sei nem que diabo era isso. Não tinha televisão, rádio. Eu fiz, inclusive, a minha monografia em rádio. Eu acho que trocar pilha, mudar no dial, não sei por quê, porque era teoria, muita teoria. A rádio universitária veio depois e só depois aqui, eu acho até que com Agostinho Gosson, estreitou essa relação, sabe, teórica prática entre a universidade e a rádio universitária. Então, nós não tínhamos laboratório para fazer isso. Eu, particularmente, nunca entrei no laboratório de fotografia. Mas não era porque a cadeira fosse, o professor não fosse bacana, não era, porque não havia condição, sabe, não havia repasse de verba para o curso de comunicação, sempre com o pires na mão. É tanto que quando eu vejo aqui agora uma televisão, vejo que tem programa de rádio, que a moçada daqui vai para a universitária, eu fico extremamente feliz, saber que aqui tem computador. Olha, não havia nem máquina, porque quando eu comecei jornalismo, em 85, 86 de jornal, era máquina de escrever. E o maior digitador que eu vi aqui chama-se Donato Albuquerque, né? Grande Donato Albuquerque, nosso amigo. E então era muito dificultoso. Então a gente aprendia com a prática. Quando a gente ia para o Jornal O Povo, para o Diário do Nordeste, para a Tribuna do Ceará,
sabe? Na minha época, né, que não tinha mais correio, mas tinha ou o Estado, que ainda resistia, ou por uma televisão dessa, como o Moacir, que começou ainda menino, lá pelo Sistema Verdes Mares, você aprendia aí, porque aqui dentro mesmo, aliás, sempre foi assim, né? O aluno quando sai não sabe muito não. E quando você não tem um laboratório para aprender? Acredito que hoje esteja bem melhor, que você já saia com um pouco mais de qualidade nesse seu aprendizado. Então naquela época era muito complicado. Eu vim aprender efetivamente quando eu coloquei os pés dentro de um jornal que o meu editor me deu um cagaço assim na frente de todo mundo, o Miguel Macedo: Cocão, tu me lasca, macho! Eu fiz lá um texto que ele não entendeu, ele botou para mim e disse: o que diabo é isso? Aí eu disse: eu também não sei não. Pô, tu não sabe o que tu escreveu, cara? Cadê a objetividade, não sei o que, coerência, aquela história toda lá. Aí vai ter que refazer o texto e tudo. Então, quando eu vi, olha, o negócio está tão bacana aqui, que até elevador tem. Para um cabo que sofre das pernas que nem eu, não tem coisa melhor não. Eu já subi 4 vezes só para andar aqui, só para dizer assim: puxa vida, agora eu mato meu verme. Então, esse curso melhorou na questão de dar estrutura, de dar condições ao aluno aprender melhor. Tenho visto que está vindo concurso, está entrando, eu não sei se do tanto que merece ser, sabe, mas entrando mais professores, sabe, gente mais integrada. Um dia desse eu soube que por exemplo, o Godofredo é um cara que ensina aqui e está na TV, legal. Agostinho Gosso, ótimo, beleza. O Agostinho, o maior pauteiro que teve aqui, um cara de um senso jornalístico fabuloso, um dos melhores que nós temos aqui, era professor e está nos meios de comunicação. Como a grande maioria aqui. Ronaldo Salgado, até a tempo desse, era dentro do Diário do Nordeste. Então, é isso. Vir gente boa que está lá fora fazendo sucesso para ensinar aqui dentro. Eu tenho um camarada aqui que eu gosto muito dele, meu amigo, Demitri Túlio. Mas o Demitri é de uma sutileza, e o Gilmar de Carvalho, certa feita, disse que o melhor cronista que nós temos aqui, por certo, sem dúvida, viu? Como eu queria ver o Demitri ensinando aqui. Essa moçada, sabe, que entende, que sabe, está aqui dentro, repassando essas informações para essa moçada nova. E permitindo, possibilitando, sendo, sabe, um elo que possa juntar o aluno do seu aprendizado teórico aqui a uma prática lá fora, sabe? Porque gabarito a gente tem, sabe? Eu acredito muito no cearense, na nossa capacidade inventiva, de resistência, sabe? Acredito que o curso hoje bem melhor do que foi naquela época e que amanhã certamente será melhor do que hoje.